Olá, estamos de retorno para estudarmos mais uma de nossas lições bíblicas da Escola Dominical. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o presidente da nossa convenção internacional é o pastor José Antônio de Castro. Funcionamos nos seguintes endereços: Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. E o nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. Todos os domingos, religiosamente, nos reunimos para estudos das lições bíblicas da Escola Dominical. E você é o nosso convidado especial. A partir das 8 horas, nós estaremos reunidos numa grande classe bíblica, onde aprenderemos mais da Palavra de Deus. Também nossa filial, no município de Porto Real, Rua 9, número 25, bairro Freitas Soares. Você também é o nosso convidado para estar conosco ali, naquela cidade. E o município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Fica bem no centro da cidade, em frente à praça principal. Estamos aguardando a sua presença e você será muito bem-vindo em todas as nossas reuniões. Esta é a nossa revista do terceiro trimestre, Ebenezer Dominical. Aqui nós tratamos semanalmente das nossas lições bíblicas. E o nosso tema deste trimestre fala da igreja e a musicalidade. Estaremos estudando sobre a importância do louvor. Qual é a importância e o peso que a música tem nas igrejas? E a nossa lição de hoje, a nossa segunda lição, tem como tema o louvor na Bíblia. Lição 2, 10 de julho de 2022. E o nosso texto áureo está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade aplicada. A adoração é um meio de atrairmos a atenção de Deus através da exaltação do seu nome. E evidenciamos como objetivos desta lição os seguintes: entender o conceito de louvor, despertar a necessidade de louvar e resgatar a essência do louvor. Os nossos textos de referência encontram-se aos Filipenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículos 9, 10 e 11. Assim dizem: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Introdução. Deus é um ser musical. Desde a criação, ele utiliza elementos sonoros e musicais para o seu intento.
Nós, como criação do Eterno, temos a capacidade para criar cânticos que exaltam ao nosso Criador. Na sua palavra, temos vários exemplos de pessoas que utilizaram o louvor através da música para o serviço do reino. Item 1.0 Conceito de louvor e adoração. Já vimos na lição anterior que louvar é venerar, prestar culto. Em todas as religiões, elementos musicais louvam ao ser principal da reunião. Portanto, nós, servos do Senhor, temos como centro da nossa adoração o nosso Deus, conforme o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Item 1.1 A adoração no Antigo e Novo Testamentos. A palavra adoração em hebraico é avodá, que tem como raiz avos, e que significa trabalhar, servir, serviço. Adorar a Deus é um trabalho em servir. O que quer dizer, então, o termo adoração? A adoração é serviço a Deus. Trabalhar para Deus. Quando você está fazendo algum serviço para Deus, então, logo você está adorando a Ele. Resumindo, a adoração ao Senhor é tudo o que fazemos a serviço dele. Salmos número 150, verso 6. Há duas palavras no Antigo Testamento significando adoração. Uma delas, em certos lugares, tem o sentido de fazer reverência, inclinar-se. Conforme registro do livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 46 e capítulo 3, versículo 5. A outra usa-se a respeito do culto prestado ao Senhor e a outros deuses ou objetos de reverência religiosa. Livro de Gênesis, capítulo 24, versículos 26 e 48. Ainda Êxodo, capítulo 34, verso 14, e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. No Novo Testamento, a palavra principal para adoração deriva da palavra grega proskineo. Pros significando até e kuneo, beijar, ou seja, beijar a mão de alguém como sinal de consideração, fazendo-se uma inclinação respeitosa. Proskineo é usada quase 60 vezes com o sentido de fazer reverência, prestar obediência, adorar a Deus, reverenciar a Jesus Cristo, idolatrar. Conforme registros do Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 10, ainda Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 43, Apocalipse, capítulos 9, versículo 20, 14, versículo 9 e 22, versículo 8. Há ainda a palavra grega latreia, que origina as palavras como idolatria. Independentemente do que Deus faz, fez ou fará, nós devemos adorá-lo, pois Ele é Deus.
Todos nós sabemos que somente a Deus se deve adorar. Somente Ele é digno de adoração. A adoração que não é dirigida a Deus é idolatria. A Bíblia a condena. Vejam o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8. Livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Levítico, capítulo 26, versículo 1. E o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 8. Deus é incisivo em reivindicar a adoração somente para si. E no tópico 1.2, temos por título o objetivo da adoração. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 41, o objetivo da adoração é alcançar o favor, a graça e a misericórdia do Eterno. Ele é merecedor do nosso louvor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 12. E como tal, devemos declarar publicamente. Livro de Salmos, número 22, versos 22 e 23. É uma expressão de amor e devoção ao Eterno. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37. O amor é o que nos faz adorar. A adoração origina-se de um sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da nossa fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Item 1.3. O fruto da adoração. Em consequência do sacrifício de Cristo, temos a obrigação de oferecer sacrifícios de gratidão a Deus. Hebreus, capítulo 13, versículos 15 e 16, dizem: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Segundo o dicionário Aurélio, sacrifício ou ato de sacrificar é privação de coisa apreciada, renúncia em favor de outro. É o que eu decido fazer, não o que eu quero fazer. Os sacrifícios do cristão são louvor, adoração e a prática do bem. Devemos declarar a sua grandeza, pois somos propriedades dele. Epístola de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 9. Item 2.0. A necessidade de adorar. Deus não precisa da nossa adoração para ser Deus. A sua existência é possível pelo fato de tudo existir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. E ainda, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Adoração é o meio pela qual sua criação tem uma intimidade com o Criador.
Mas a adoração nos acrescenta mais do que pensamos. Devemos declarar a sua grandeza, pois somos propriedade dele. Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Item 2.1. Na adoração encontramos a razão da nossa existência. No Salmos, número 148, versos 12 a 14, o salmista entoa um cântico convocando todos a adorarem a Deus. Moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Aqui o salmista está mostrando a importância e necessidade de adorarmos a Ele. Sem Deus, o que fazemos não teria sentido. Paulo, escrevendo em sua epístola 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tudo o que fazemos glorifica ou profana o nome de Deus. Ainda 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Item 2.2. A adoração é uma ordenança de Cristo, realizada através do Espírito Santo, conforme o Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. A salvação que recebemos restaura nossa adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 44 a 46. O que nos chama muito a atenção neste texto é o versículo 22, onde Jesus diz, na parte B do versículo: nós adoramos o que conhecemos. Meditando neste texto e levando em conta todo o contexto dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, fica claro que os verdadeiros adoradores que nosso Deus está à procura são aqueles que o conhecem, ou melhor, aqueles que vivem na busca de conhecê-lo dia após dia. Por isso, podemos afirmar que a adoração vai muito além da música, de um ritual ou de uma tradição. A adoração está extremamente ligada ao conhecimento daquele que se adora. A mesma é um processo diário de uma busca pelo conhecimento de Deus. Somente pelo perdão somos capazes de adorar. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Pela graça alcançada pelo sacrifício de Cristo. Item 2.3. A adoração faz a noiva de Cristo crescer. A igreja primitiva é um exemplo a ser seguido. Vejam Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Uma igreja de cristãos unidos com propósito tinha temor a Deus, amor aos irmãos, obediência, ajudando uns aos outros, pois viviam em alegria que finaliza em louvor a Deus. Assim a igreja crescia. Uma igreja cuja adoração está focada na centralidade de Cristo atrai não somente a atenção do Eterno, mas também
a comunidade onde ela está inserida, pois a musicalidade apresentada na igreja corresponde à personalidade das pessoas que ali frequentam. O Salmos número 126, verso 2, ilustra muito bem o que estamos afirmando, pois se analisarmos bem, o cântico entoado pelo povo de Deus foi ouvido pelas outras nações. E antes do povo de Deus testemunhar os feitos de Deus, já se falava ao redor: grandes coisas fez o Senhor a estes. Item número 3. O que acontece quando adoramos? Quando adoramos a Deus, expressamos o amor, a grandeza, o poder do Eterno. Abrimos os portões celestiais e entramos na presença do Rei. Salmo número 100, verso 2. Em contrapartida, quando entregamos o nosso louvor e adoração a Deus, algumas situações são observadas. Item 3.1. Quando louvamos e adoramos, encontramos paz. Adoramos e nosso ser é preenchido pela presença de Deus. Somos tocados pelo Espírito Santo, que faz mudar todo o sentimento negativo dentro de nós. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E ainda Salmos, número 37, verso 4. Quando agradamos a Deus com nosso louvor e adoração, Deus mostra seu favor para conosco. No relato do espírito maligno que atormentava Saul, a Bíblia nos afirma que, ao som da harpa, o rei sentia alívio. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Item 3.2. Deus luta as nossas guerras. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 15 a 22, o rei Josafá estava em situação delicada. O exército inimigo que vinha ao seu encontro era maior que o seu expediente. O que fazer? Ir para a peleja? Qual estratégia deveria ser usada? A resposta do Senhor veio nos versos 15 a 17. Mas a atitude do rei foi exposta no verso 22. E, quando começaram a cantar e dar louvores, quando adoramos a Deus, Ele vem ao nosso socorro. Quando adoramos a Deus, Ele nos traz segurança. Quando adoramos a Deus, Ele destrói o inimigo. Item 3.3. Movemos o sobrenatural. Após serem presos e açoitados, Paulo e Silas tiveram uma atitude inusitada. Ao invés de reclamarem, começaram a adorar, orando e cantando louvores, conforme registro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 19 a 26. Aquele louvor atravessou as paredes da prisão.
o reino espiritual se movimentou, de modo que um terremoto sobreveio e todos foram soltos das cadeias. Aquele louvor atingiu os céus e a resposta de Deus foi libertar todos os aprisionados. O poder do louvor e adoração liberta um homem das prisões. Irmãos, ofereçamos a Deus louvor sobrenatural, que quebra cadeias, que cura as feridas, que resgata o homem do pecado. Conclusão: devemos, como igreja, resgatar a essência da adoração que exalta o Rei. Glorifica o seu nome. Traz paz e libertação à alma. Louvor que faz a igreja estar unida. Uma adoração que traz a presença do Espírito Santo, deixando o homem de lado e centralizando na imagem da cruz. Não por meio de muitas técnicas, mas por aqueles que o adoram em espírito e em verdade, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. E assim concluímos mais uma lição. E no próximo domingo, dia 17 de julho, aqui retornaremos com a lição número 3 e estudaremos sobre a musicalidade na igreja. Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical. Estamos neste trimestre estudando sobre a igreja e a musicalidade. A importância do louvor, o poder do louvor. Qual a importância, qual é o peso que a música tem nas igrejas contemporâneas? Vem estudar conosco. Todos os domingos estaremos reunidos a partir das 8 horas da manhã. Nosso endereço, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. O nosso ponto de referência é o Colégio Municipal Jaime Martins. E você, com certeza, será muito bem-vindo. Até lá! E que Deus a todos continue abençoando de forma abundante.